Esta mensagem será a penúltima mensagem desta série sobre a Páscoa. Eu voltarei a falar sobre ela no domingo de Páscoa. Mas hoje aqui eu quero falar com vocês sobre a humilhação e morte do rei. Capítulo 15, a partir do versículo número 16. Eu vou ler o texto, você esteja atento à leitura. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Então o saudavam, zombando: "Salve, Rei dos Judeus!" Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram sorte para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele: o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim, cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. "Olhe só", gritavam, "você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz." Os principais sacerdotes, os mestres da lei, também zombavam de Jesus. "Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo", diziam. "Que esse Cristo, Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo para que vejamos e creiamos nele." Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: "Eloi, Eloi, lama sabactani", que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste?" Alguns que estavam ali, ouvindo isso, disseram: "Ele está chamando Elias." Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. "Esperem", disse ele, "vamos ver se Elias vem tirá-lo daí." Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: "Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus." Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José, e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, dia da preparação, antes do sábado, ao entardecer. José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus.
Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Até esse ponto. Meus irmãos, lemos aqui sobre o episódio da crucificação do Senhor Jesus. Ele havia sido acusado diante de Pilatos de se proclamar o rei dos judeus. É interessante pensarmos no seguinte: o Senhor Jesus, de fato, anunciou a chegada do reino de Deus. Se você ler Marcos capítulo 1, versículo 15, você verá o texto dizendo assim, sobre a pregação de Jesus: enfim chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ele de fato anunciou a chegada do reino. Os judeus tinham a expectativa sobre a vinda deste reino. Nós vamos ver Isaías falando sobre isso, Daniel falando a respeito disso, Zacarias falando a respeito disso, Malaquias falando a respeito disso, de modo que a mensagem dos profetas, em grande parte, dava conta de um reino que viria com um rei. O profeta Isaías, por exemplo, lá no capítulo 6, versículos 6 e 7, esse texto você já o ouviu, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O Senhor dos exércitos, o zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Então, a expectativa sobre este reino que viria estava na mente e no coração das pessoas. Nós lemos aqui que aquele homem José de Arimateia era um dos que esperavam, aguardavam o reino de Deus. Tinham essa expectativa. Mas Jesus chegou anunciando um reino que não era um reino político. Quando a gente olha para o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, nós vamos encontrar o Senhor respondendo a Pilatos mesmo, em seu julgamento, e ele diz, Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Ele estava dizendo, meu reino não é um reino político, como está na cabeça de vocês. Não é um reino com essa estrutura de governos, de exércitos. Não. Para dizer a verdade, lá em Lucas, retroaja também um pouco aí, Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21, ele responde sobre o reino dizendo o seguinte: certo dia os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Eles tinham essa expectativa. Aí Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali,
pois o reino de Deus já está entre vocês. Esse reino, então, do Senhor Jesus, não trata-se de um reino físico, mas de uma realidade espiritual centrada no coração daqueles que o servem. A humanidade cega não reconheceu o Senhor, o Rei. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 e 11, ele diz assim: ele veio, na verdade, ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o seu povo, para os seus, mas ele não foi recebido também. Ironicamente, o Senhor Jesus foi condenado e morto por ser quem ele de fato era, o rei, que nunca foi reconhecido. Um rei não do tipo que eles estavam acostumados a pensar, mas o Filho do Deus bendito. E então, quando nós lemos esse relato da crucificação de Jesus, o que nós vemos? O rei estava ali, entregue nas mãos zombeteiras daqueles soldados, para que fosse crucificado. Acompanhe-me aí a partir do versículo 16 de Marcos. Os soldados vestiram o Senhor Jesus com um manto vermelho, provavelmente um trapo já desgastado, desbotado. Mas como seria natural que um rei vestisse? E colocaram-lhe então aquele pano vermelho, vestindo-o como um rei. Colocaram uma coroa em sua cabeça, mas uma coroa de espinhos, e zombavam: salve, rei dos judeus! Batiam no Senhor, cuspiam, ajoelhavam fingindo adorá-lo, e seguiram nessa ação até se cansarem, diz o verso 20, quando então o levaram para ser crucificado. Era muito cedo naquele dia. Um transeunte, Simão de Cirene, veja aí o verso 21, ele passava por ali, provavelmente curioso com aquele movimento, querendo ver aquele condenado, e ele foi forçado a carregar a cruz do Senhor, porque Jesus, já muito fustigado pelos açoites que recebera, pelas agressões sofridas dos soldados, tinha que carregar ainda aquela peça de madeira que, segundo os historiadores, pesaria aí em torno de uns 50 quilos, e ele já não podia mais suportar aquele peso. É uma coisa curiosa quando a gente pensa nessa passagem de Simão por ali, esse sirineu. Ele foi obrigado a carregar o madeiro, o que naturalmente era considerado uma humilhação. Mas eu não sei se ele teve tempo de pensar depois que privilégio talvez tenha sido aquele. Alguns consideram que pelo fato de que Marcos, ter citado que ele era pai de Alexandre e de Rufo, Marcos escrevia para os romanos.
O seu evangelho é um evangelho escrito a uma comunidade romana, gentia. É possível que Alexandre e Rufo fossem, então, conhecidos daquelas pessoas. É possível. Talvez, alguns supõem, seja o mesmo Rufo que Paulo cita na carta aos Romanos, lá no capítulo 16, verso 13, ele cita Rufo e sua mãe, lá. Seja como for, esse Simão acompanhou Jesus até o Gólgota, o lugar da caveira. Olha o versículo 23. Ali, então, prestes a crucificá-lo, tentaram lhe dar uma mistura de vinho com mirra, mas ele recusou. Isso era um anestésico de sabor amargo, que tinha como propósito dar àqueles que estavam sendo condenados à morte a chance de diminuir a sensibilidade à dor, como uma forma humanitária de agir. Mas Jesus recusou. Ele suportaria toda a dor pela expiação dos nossos pecados. O texto prossegue, então, dizendo que Jesus, então, foi pregado na cruz, transfixado por longos pregos, o seu corpo nu, pendendo na cruz. Marcos diz que suas roupas foram divididas. A nudez na cruz fazia parte das humilhações de um condenado. Cumpria-se o que o Salmo 22 disse também, que suas roupas, repartiram as suas roupas. Eram então 9 horas da manhã, quando Jesus foi crucificado. Sobre a sua cabeça uma tabuleta com o motivo da execução. Rei dos Judeus. João, lá no Evangelho de João 19, versículos 19 e 20, ele diz que esta placa trazia inscrição em 3 idiomas. No grego, no latim e no aramaico. Você já deve ter visto alguma vez uma representação com aquela que a gente às vezes diz INRI. É a abreviatura dessa frase em latim. Eu não vou falar latim aqui, me ajudem, né? Mas Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Vejam só. Aquela placa que originalmente foi escrita em tom de escárnio, testemunhava para todos os presentes em Jerusalém por ocasião da Páscoa que aquele era o Rei dos Judeus. Jesus foi crucificado, diz Marcos ainda, versos 27 e 28, com 2 criminosos. E na mais completa ignorância, as pessoas que por ali passavam, versos 29 a 32, o afrontavam. Salve a si mesmo, desça da cruz. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Que esse Cristo, Rei dos Judeus, desça da cruz agora mesmo para que vejamos e creiamos nele. Ignorantes, cegos, loucos. É exatamente porque ele não quis descer da cruz que cremos nele. Ele poderia ter descido da cruz, mas não o fez. Eles não compreendiam o paradoxo da cruz, que a vitória sobre o pecado e a morte estavam sendo conquistadas através daquilo que parecia derrota.
Na sua morte na cruz, o rei estava oferecendo a sua vida por amor a nós. E eles dizendo: desça, salve-se daí. Não compreendiam em nada a natureza do que estava acontecendo ali. Marcos diz que ao meio-dia uma escuridão tomou conta de tudo e durou 3 horas. Uma escuridão inexplicável, justo quando o dia deveria ser mais claro. E então, por volta de 3 horas da tarde, olha o verso 34, Jesus grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus sentiu a dor da inevitável separação do Pai ao tomar sobre si a culpa pelo nosso pecado. Não uma separação em essência, porque Ele continua sendo Deus. Mas naquele momento, Ele provou a separação da comunhão com o Pai. Adão e Eva provaram essa separação lá atrás, quando por causa do pecado não puderam mais estar naquele jardim onde Deus se encontrava com eles. O povo de Israel conheceu dessa separação quando Deus, ao fazer o tabernáculo e depois o templo onde ele habitava, havia um lugar onde não se podia entrar, que era o lugar onde Deus se manifestava. O Deus Santo não podia se misturar ao pecado. E naquele momento, o Senhor Jesus tomou sobre si a culpa de todos nós. Ele recebeu sobre si a maldição. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz que ele se fez maldito. Se fez maldição em nosso lugar. Eu não sei se você já tinha pensado nisso, mas Deus não varreu o nosso pecado para debaixo do tapete. Numa gíria atual, Ele não passou o pano para o nosso pecado. A maldição ainda pairava. A maldição do pecado ainda pairava sobre nós. Se você comer deste fruto, disse o Senhor para o homem e a mulher lá no jardim, você morrerá. Essa maldição ainda pairava. O salário do pecado é a morte. Mas Deus enviou Jesus, que bebeu todo o conteúdo deste cálice amargo de maldição. A justiça de Deus não foi cancelada, ela foi executada em Jesus. E é isso que significa, tenha em mente isso, é isso que significa dizer que Ele pagou o preço por nossos pecados.
Ele desviou de nós a ira de Deus contra o pecado, recebendo-a em si mesmo. E por isso Jesus sentiu muito aquele momento ali. Sentiu-se desamparado. Marcos prossegue, versículo 37, dizendo que Jesus clamou então em alta voz e finalmente deu o seu último suspiro. O Evangelho de João, lá no capítulo 19, versículo 30, registra ainda que Jesus disse: está consumado. É a tradução da palavra grega tetelestai, que significa está pago, está quitado, está completo. Jesus tinha cumprido a missão que recebeu do Pai. Obediente até a morte, e morte de cruz. A pena imposta pelo pecado foi paga, de modo que não resta condenação para quem crê nele. Está consumado. Lá no templo, a cortina que separava aquele lugar onde ninguém podia entrar, partiu-se em duas, dando acesso assim ao local onde Deus se manifestava. Jesus abriu o caminho novamente para o Pai. Ali, ao pé da cruz, assistindo a tudo isso, o oficial romano, responsável ali pela execução, concluiu: este homem era verdadeiramente filho de Deus. Era sexta-feira, final do dia, às 18 horas, o dia dos judeus são contados a partir das 18 horas, então às 18 horas seria sábado, e José de Arimateia então providenciou um sepultamento rápido para Jesus. Ele se expôs ao fazer isso, ele era membro do conselho, do sinédrio, aquele conselho que levou Jesus a ser crucificado. Não sabemos se ele foi voto vencido, não sabemos se ele não esteve presente naquele momento, mas ele se expôs, foi a Pilatos, pediu autorização para pegar o corpo, comprou um lençol que servisse de mortalha, colocou o corpo num túmulo escavado na rocha e fechou com uma grande pedra. O que ele ainda não sabia era que o rei precisaria daquele túmulo por poucos dias. Deixe-me fazer duas aplicações aqui sobre esta passagem, para que a gente leve no coração. Meus irmãos, embora a morte de Jesus esteja rodeada de humilhação, o Senhor Jesus estava voluntária e conscientemente entregando a sua vida na cruz, cumprindo o plano do Pai. É horrenda esta morte, mas ele voluntariamente, conscientemente estava entregando a si mesmo. O Senhor Jesus disse certa vez, o Evangelho de João, capítulo 10, registra isso a partir do verso de número 14. O Senhor disse assim, ele está falando sobre ser o bom pastor, e ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece, eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas.
Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Jesus dizendo, ninguém tira minha vida. Ele poderia não ter chegado àquela cruz se desejasse. Ele poderia ter descido dela se assim quisesse. Embora o rei estivesse sendo ridicularizado, a realidade espiritual era outra. Ele estava cumprindo o plano de Deus. Aquilo que os profetas disseram, a morte de Jesus, portanto, representou a sua vitória sobre o pecado, porque ele pôde dizer ali, está consumado. Se você olha apenas para a morte do Senhor Jesus, você está olhando apenas para uma parte do quadro geral da redenção. Se fosse um filme, nós diríamos assim, o plot twist vem agora. A reviravolta vem na manhã do domingo, porque o rei que foi morto venceu a morte. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Aquela cruz é apenas uma cena do quadro geral da obra da redenção. Foi humilhante? Sim. Mas o Senhor estava, Ele sim, entregando a sua vida, cumprindo o plano de Deus. A segunda coisa que quero lembrar a você aqui é que aquela morte na cruz era para ser nossa. Era para ser nossa. Mas Jesus assumiu o nosso lugar. Ele bebeu cada gota do cálice da santa e justa ira de Deus contra o pecado. Desviou esta ira para si próprio, tornando-se maldito em nosso lugar. Sofreu a dor da separação por nossos pecados, para que nós não precisássemos mais passar por isso. Quando cremos em Jesus, nós estamos livres dessa condenação. Mas como João registrou no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 36, ele diz assim, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho de Deus não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O Senhor oferece gratuitamente a cada um daquele que crer graciosamente o pleno perdão e a libertação da culpa, porque Ele assumiu essa culpa e essa ira em nosso lugar. Mas não crer nele faz com que nós continuemos nesse estado de condenação. Deus demonstrou o seu amor por nós naquela cruz. Louvado seja o Senhor, que suportou toda a humilhação e toda a dor, porque foi assim que Ele nos salvou. Amém? Feche seus olhos comigo, por favor. Vamos orar.